7 toneladas da droga foram encontradas no estado de Tocantins. O carregamento era do cartel de Cali da Colômbia. O repórter Pedro Chagas Neto está em Tocantins e dá os detalhes da operação da polícia. A apreensão aconteceu em uma fazenda na cidade de Guaraí, a 230 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins. Cerca de 7 toneladas de cocaína, segundo a Polícia Federal, seriam retiradas em 2 caminhões. A droga estava escondida em fardos de fumo que seriam levados para o Porto de Santos e exportados para os Estados Unidos. 7 traficantes foram presos. Houve tiroteio e um colombiano acabou sendo baleado e está hospitalizado na cidade de Araguaína. Outros 3 traficantes fugiram durante o tiroteio e estão sendo procurados. A droga, segundo a Polícia Federal, foi trazida da Colômbia até a fazenda em pequenos aviões nas últimas 2 semanas. A origem é o cartel de Cali. Pedro Chagas Neto, de Guaraí, em Tocantins. Um funcionário do Porto de Santos, em São Paulo, também foi preso. A polícia não divulgou o nome dele para não atrapalhar as investigações, mas informou que o preso é um despachante alfandegário. Foram apreendidas em Guaraí, no estado de Tocantins. 9 pessoas foram presas em flagrante, todas brasileiras. A polícia informou que a cocaína vinha da Colômbia e seria levada para os Estados Unidos. O diretor-geral da Polícia Federal, coronel Wilson Romão, acompanhou pessoalmente essa operação. 7 toneladas de cocaína em Guaraí, que fica a 230 quilômetros da capital de Tocantins. Essa foi a maior apreensão da droga no Brasil. O pó estava escondido em sacos de fumo que vinham da Colômbia e que seriam exportados para os Estados Unidos, passando pelo Porto de Santos. Que fugiram durante uma das maiores apreensões de cocaína da América Latina. O carregamento com 7 toneladas da droga foi apreendido ontem no estado de Tocantins, a caminho do Porto de Santos. Há um mês, a Polícia Federal estava vigiando uma área de 750 hectares no estado de Tocantins. Os traficantes montaram um posto para receber e embalar a droga do cartel de Cali, que entrava no Brasil através de Rondônia. Ontem, a Polícia Federal interceptou os caminhões na estrada Belém-Brasília, em direção ao Porto de Santos, de onde a droga seguiria para os Estados Unidos. Os pacotes da droga estavam escondidos no meio de folhas de fumo. Os testes químicos feitos na hora confirmaram que o carregamento é de cocaína pura. A polícia prendeu 7 traficantes. Essa conexão é a maior que nós já pegamos aqui no Brasil. E para nós foi uma surpresa ver a sistemática que eles estavam utilizando. Aqui eles montaram uma verdadeira ponte aérea, um avião atrás do outro, descendo e descarregando essa cocaína. E o tipo de embalagem que vocês viram é uma embalagem caprichada. 30 agentes da Polícia Federal participaram desta apreensão de cocaína no estado de Tocantins. Durante a operação, houve troca de tiros com os traficantes, que, de acordo com a Divisão de Repressão a Entorpecentes, estavam com armas americanas e até granadas. Um dos integrantes da quadrilha foi ferido e está hospitalizado. Outros 3 conseguiram fugir. Mas, segundo informações da Polícia Federal, um deles foi localizado. Estou usando colete à prova de bala. Vamos entrar agora e pode ter troca de tiro. É muito perigoso. O delegado pediu para a nossa equipe ficar um pouco afastada, porque nós não estamos usando colete à prova de bala. E aí, ó, ficou um de reforço aqui. Nós vamos entrar junto com a Federal. Então, portanto, aí, o trabalho da Polícia Federal. Os traficantes são da Colômbia e também tem brasileiros, já estão presos. E aí a rota é Colômbia, passa aqui no Tocantins, no Guaraí, e é usado, os caminhões são usados para levar a droga até o Porto de Santos, no estado de São Paulo. Olha a carreta, tá chegando aí, Fábio? Chegando cheia de cocaína, mais de 5 toneladas de cocaína. A rota do narcotráfico envolvendo o Tocantins, aqui no município de Guaraí. Os traficantes já estão presos e um está baleado na cidade de Araguaína. Um colombiano está baleado. Olha aí. Esse armazém aí, o galpão era para colocar a cocaína, ó. Amassado. Caminhão cheio de cocaína. O trabalho da Polícia Federal. Esse aí de camisa branca, ele está pegando na corda, é o motorista do caminhão, o Gil. Olha aí. Tá? Gil, faz muito tempo que você transporta essa droga aí? Não, Gil. Quer falar? Você é bastante otimista, né? Colocou ali, mostra lá, Fábio, Deus nos guie, né? Vai levar a droga para onde? Para os Estados Unidos? Mas parece que o tempo fechou, né? E a casa caiu.
o Gil não quer falar, é direito dele falar ou não à imprensa. Mostra aí a carreta, Fábio. Carreta que é com destino a São Paulo, no porto de Santos. E aí o destino é os Estados Unidos. Chegando aqui na fazenda, mais um caminhão cheio de cocaína, lotado de cocaína. Olha aí, imagens de Fábio Carvalho, mostrando aí, portanto, mais um caminhão chegando aqui na fazenda, cheio de cocaína. Vai abrir aqui. A placa do caminhão de São Paulo, DIA. Mais um caminhão que era usado na rota do narcotráfico internacional, sendo que o Tocantins, a cidade de Guaraí, era a ponte para que essa droga pudesse sair do país. A placa do caminhão, São Paulo, DYA 8799. Os policiais federais chegaram aqui nesta fazenda já de madrugada. E aí houve resistência por parte dos traficantes. Teve troca de tiro. Na troca de tiro, um colombiano ficou, portanto, baleado e levado para a cidade de Araguaína, está no hospital regional. Agora, os outros traficantes estão aí, ó, algemados nas árvores. Esse ali é o Nazat, é árabe, está tentando esconder o rosto, vai lá fora. Olha, as duas mulheres dele foram presas, sendo que uma em Foz do Iguaçu e a outra no estado de São Paulo. A máfia todinha, os traficantes estão sendo presos no Brasil inteiro. Ele aqui no Tocantins, em Guaraí, foi preso. Mostra mais outro aí, ó. Deixa eu ver aqui com ele. Você faz o que nessa operação? Qual a sua missão na operação? Eu ia fazer um serviço aqui. Serviço. Que serviço? Levar cocaína? Hã? Levar cocaína? Fizeram nós para fazer um serviço aqui. Que tipo de serviço? Uma embalagem. Seu nome? Mário. É você a primeira vez que você está embalando cocaína? Aqui a gente vem, Muita cocaína, hein? Você mora aqui no Tocantins ou em outro estado? no outro estado. Qual estado? No Amazonas. No Amazonas. Quer dizer, você sai do Amazonas para embalar cocaína no Tocantins. Que frio, hein? Ok, mais um aqui que está preso pela Polícia Federal, esse aqui também. Você é de qual estado? Rondônia. Rondônia. Você há muito tempo está nessa máfia aí, nessa rota do narcotráfico? Não. Não? Entrou agora. Qual que você tem seu papel nessa quadrilha? Não, depois eu Divide os lucros? Cocaína ia para onde? Estados Unidos? Possivelmente. Possivelmente. Esse aqui, Fábio. Você, seu nome? Herbert. Tá fazendo o que aqui nessa fazenda? Não quer falar? Você é de qual estado? Amazonas. Você é daqui de Tocantins? Hein? Olha, Fábio. Esse aí parece que é aqui, o Tocantins, que faz parte. Portanto, aí 5 que estão presos. Nesse momento, os policiais federais tiram a lona, ó. Olha, ó. Tirando a lona. Vai sair a lona. Mas, junto com a cocaína, tem fumo também, ó. Os caixotes aí, embalagens. Olha aí. Esse BX2 aí significa algum código? Exatamente porque é o produto que é embalado com essa mineração, deve ser um código próprio para exportação. Tem, além da cocaína, tem qual outro produto aí para disfarçar? Tabaco, fumo para exportação. A Polícia Federal agora começa a tirar as embalagens, as caixas que tem ali algumas siglas, BX2, né, que deve ser algum código, olha aí. Esse é o primeiro malote que está sendo aberto aí. E os traficantes também utilizavam tabaco, né, olha, esse aí é tabaco. O tabaco está tirando agora a Polícia Federal. Olha aí, pode passar por aqui, Fábio. Olha aí, só tabaco, nesse caixote aí. Folha de tabaco aí. Lá vem. Olha aí. O tabaco aí é utilizado para chegar até o seu destino, né? Até o
exterior. Olha aí. Polar, né, que está escrito. Polar, e também tem Polar 3, né? 11. Deve abrir mais. Tem muita folha de tabaco aí. Mais outro. Aqui, sinalizado Polar, ó. Polar. Mais cocaína aí, mais cocaína, mais pacotes de cocaína. Está aqui o Coronel Romão, o professor Coronel Romão. Coronel, a Polícia Federal trabalhou muito tempo e consegue colocar esses traficantes atrás das grades, e principalmente usando a rota do Tocantins. Como é que prossegue os trabalhos? Não, agora entra a parte da lei, né? Agora é a comprovação. Estão chegando 2 peritos amanhã para poder fazer essa comprovação pericial, porque agora é a parte da justiça. E eles serão todos entregues à justiça, e esse material aqui, no mais curto prazo, dependendo do juízo, nós vamos queimar logo isso para acabar com essa conversa. Pode olhar que a cocaína aqui é bem cristalizada, de tão pura que é. Com imagens de Fábio Carvalho e apoio técnico de José Alci Nogueira Júnior, de Guaraí, no Tocantins, aqui, agora. Na maior operação já realizada no país. A droga vinha da Colômbia e iria para os Estados Unidos. A Operação Alfa reuniu policiais federais do Brasil inteiro que rastrearam a cocaína que estes 2 caminhões transportavam na rodovia Belém-Brasília. Interceptada a droga, começava a maior apreensão que já aconteceu no Brasil. O movimento da quadrilha vinha sendo acompanhado há um mês. Acampados em Guaraí, a 200 quilômetros de Palmas, capital de Tocantins, os policiais interromperam a greve para o trabalho. Os traficantes usaram uma fazenda de 750 hectares como centro de preparação da droga. Na invasão da fazenda, a polícia conseguiu prender 7 pessoas depois de um pesado tiroteio. Os traficantes tinham 2 fuzis AR-15, muita munição e até uma granada. A cocaína estava sendo transportada em caixas como estas que, pela nota fiscal, levavam fumo para exportação. Tentando manter as características da embalagem, os pacotes de cocaína eram colocados em fundos falsos como este, produzidos com uma motosserra. Depois, a cocaína era coberta com outras folhas de fumo prensadas. Em todas as caixas de fumo, pelo menos 60 quilos de cocaína. O narcoteste demonstrou que a droga era pura. A polícia estima que estão aqui 7 toneladas de cocaína. As embalagens demonstram que a droga vinha de laboratórios diferentes da Colômbia. Uma operação arriscada que o cartel de Cali resolveu dividir entre vários grupos colombianos. A rota começou em Letícia, na Colômbia, passou por Rondônia e chegou a Tocantins. Daqui a droga iria para o Porto de Santos e depois embarcada para os Estados Unidos. A droga saía a $1.500 o quilo e chegava a $20.000 no final da viagem. A rota usada por estes traficantes começou a ser investigada em dezembro, quando eles conseguiram enviar uma pequena quantidade de cocaína para os Estados Unidos. Quando a segunda operação começou a ser organizada, a Polícia Federal localizou em Foz do Iguaçu o homem que cuidava das finanças da quadrilha. A partir daí, ele começou a ser vigiado. O libanês naturalizado brasileiro Mohamed Rassul era o homem vigiado. Comerciante em Ciudad del Este, no Paraguai, ele foi o responsável financeiro pela operação. Nós esperamos o momento exato para poder prender o maior número de traficantes e conseguir o êxito nessa operação. A Polícia Federal ainda está procurando outros integrantes da quadrilha. Pelo menos 4 ainda estão na mata de Tocantins. A fazenda, os caminhões e o fumo representam um investimento de $800 mil. A droga na Colômbia vale $14 milhões. Nos Estados Unidos, o valor poderia passar de $140 milhões. Eu creio que agora eles vão ter que procurar um outro local para, no caso, uma tentativa de tráfico, mas esse grupo provavelmente vai demorar bastante tempo a se organizar. A legalização do embarque da cocaína e a falsificação dos documentos da quadrilha eram feitos em São Paulo por 2 homens que já estão presos. O despachante Sérgio Ricardo de Souza foi preso ontem em São Miguel, na zona leste de São Paulo. Com ele foram apreendidos carimbos da Polícia Federal e vários passaportes que estão sendo investigados. Segundo a polícia, Sérgio era o responsável pela falsificação dos documentos da quadrilha ligada ao cartel de Cali.
O administrador de empresas Jacques Juarez Minikowski era funcionário da empresa Solimar, estabelecida em Manaus. Ele cuidava da legalização dos documentos de exportação da cocaína como se fosse fumo. Jacques foi preso hoje no terminal rodoviário do Tietê. Nós já conhecíamos com antecedência todo o esquema da organização. E coube a São Paulo, justamente, desmantelar o segmento que estava voltado para transferir legalidade a essa operação criminosa. É uma prisão aqui, outra ali, às vezes com a ajuda dos americanos, que não querem exportação para o seu país da droga, mas o Brasil continua sem uma política definida de prevenção, combate e tratamento de drogados. E ainda por cima, a Polícia Federal é um monte de escombros. Mal equipada, péssimos salários, tudo que você já conhece. Lenta, mas inexoravelmente, o tráfico vai se reforçando no Brasil. E não há nenhuma vontade, pelo menos aparente, do governo federal em resolver a questão para valer. Se não há dinheiro, pelo menos deveríamos providenciar leis mais duras contra o tráfico e traficantes. Aqui temos é um verdadeiro convite ao crime. A Polícia Federal faz, nas últimas horas, mais prisões de membros da quadrilha ligada ao cartel de Cali. O repórter Celso Teixeira dá as últimas informações sobre a Operação Alfa. Ele fala de Guaraí, em Tocantins, por telefone. Os agentes do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal continuam na mata de Guaraí, no Tocantins. Eles já conseguiram prender 2 dos 3 homens que fugiram da fazenda na hora do tiroteio entre a polícia e os traficantes e mais a mulher de Nasrat, no Sul, considerado o cérebro financeiro da quadrilha, presa hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná. A busca agora está concentrada no rastro de Vicente Rivera Júnior, que pode estar ferido. Ele é filho de um dos chefões do cartel de Cali, citado inclusive pelo governo americano como um dos maiores traficantes de cocaína do mundo. A identificação de Vicente é a prova definitiva da ligação do cartel de Cali com as 7 toneladas de cocaína apreendidas. De Guaraí, no Tocantins, Celso Teixeira para o Telejornal Brasil. Estado de Tocantins com 7 toneladas de cocaína. Foi a maior apreensão já feita no Brasil. Os nomes não foram divulgados, mas um dos traficantes era comerciante em Cidade do Leste. Toneladas de cocaína escondidas em caixas com fumo em Tocantins. Foi a maior apreensão já feita no Brasil. A operação começou ontem numa fazenda no município de Guaraí. A Polícia Federal vinha cercando há um mês essa área no estado de Tocantins, onde os traficantes compraram uma fazenda de 750 hectares, só para receber a droga, segundo a polícia. Os caminhões com a cocaína foram interceptados perto da rodovia Belém-Brasília. Eles seguiriam direto para o Porto de Santos, onde a droga seria embarcada para os Estados Unidos. A polícia se surpreendeu com o nível de organização dos traficantes. A droga estava escondida no meio de fardos de fumo, comprados no Rio Grande do Sul e trazidos até aqui em operações de empresas fantasmas. Feitas as contas, a constatação surpreendente: 7 toneladas de cocaína. Essa conexão é a maior que nós já pegamos aqui no Brasil. E cocaína pura, como mostrou o teste feito na hora com reagentes químicos pelos peritos da Polícia Federal. A Polícia Federal descobriu que essa droga foi processada em laboratórios diferentes. Eles são identificados pela cor dos pacotes e por uma inscrição diferente em cada um deles. Esse aqui tem inscrição platino, esse aqui polar. A origem, segundo a Polícia Federal, é o cartel de Cali. O destino dessa cocaína seria os Estados Unidos. Provavelmente o desembarque seria na cidade de Nova York. Segundo os delegados que comandaram a operação, a cocaína foi trazida pelos colombianos até algum ponto ainda desconhecido de Rondônia, sendo então embarcada em pequenos aviões brasileiros. A provável base de reabastecimento teria sido a cidade de Alta Floresta, em Mato Grosso, até o desembarque na fazenda perto de Guaraí, em Tocantins. 7 traficantes foram presos depois de um tiroteio na fazenda. O líder, o libanês naturalizado brasileiro, Nasrat Jamil Rassul, é comerciante em Foz do Iguaçu e no Paraguai. Os traficantes, segundo a Polícia Federal, esperavam faturar muito alto. Afinal, gastaram quase $1 milhão para trazer a droga da Colômbia. Depois da apreensão, os agentes continuaram a operação em busca de 3 fugitivos. Houve novos tiroteios, mas os traficantes escaparam. A procura continuou durante toda a madrugada. 30 agentes
estiveram envolvidos diretamente na operação. Um dos traficantes que fugiram está armado com um fuzil AR-15 e o colombiano Humberto Vasquez, que foi baleado, está hospitalizado na cidade de Araguaína, que fica a cerca de 200 quilômetros daqui da fazenda. A Polícia Federal espera prender pelo menos mais 5 integrantes da quadrilha em outros estados até o final da semana. Na pesagem final da droga, a polícia encontrou mais meia tonelada. Agora são 7,5 toneladas de cocaína. Durante as buscas, mais 3 traficantes foram presos. A quadrilha já confessou que no ano passado mandou para o exterior 2 toneladas de cocaína usando a mesma rota. Em São Paulo foram presos os 2 homens que cuidavam da burocracia da quadrilha. No 5º andar deste prédio, no centro da cidade, eram feitos todos os documentos de que a quadrilha precisava. Hoje, a Polícia Federal prendeu em São Paulo o despachante Sérgio Ricardo de Souza, que já tinha antecedentes por falsificação, e o administrador de empresas, Jacques Juarez Minikoski. O despachante era encarregado de falsificar os documentos e o administrador de empresas se incumbia de dar legalidade às guias de exportação de tabaco. Essa aqui, por exemplo, foi feita em dezembro do ano passado, provavelmente para encobrir outro carregamento de cocaína. Foi feita em nome da In-Out Comercial Exportadora Limitada, a empresa fantasma que os 2 criaram. Foram apreendidos também vários carimbos e documentos, entre eles este passaporte, que seria usado pelo homem responsável pelo recebimento da droga nos Estados Unidos. A maior apreensão já registrada aconteceu em Los Angeles, em 89. Foram 20 toneladas de cocaína. Um ano depois, o Brasil passava a ocupar o 2º lugar entre os países fornecedores, sendo superado apenas pela Colômbia. Até este final de semana, o maior volume apreendido havia sido em julho do ano passado, em Porto Alegre. Um pouco mais de 2 toneladas de cocaína. É o maior volume apreendido no Brasil e o 3º no mundo. A polícia estava acompanhando o caso há 6 meses. A droga foi localizada em uma fazenda no município de Guaraí e estava guardada nesses caixotes misturada com fumo para enganar os cães farejadores. De acordo com a Polícia Federal, a cocaína veio da Colômbia e seria transportada por caminhão até o Porto de Santos, de onde iria para os Estados Unidos. Lá, o valor total do carregamento poderia ultrapassar a 140 milhões de dólares. No momento da apreensão, policiais e traficantes trocaram tiros. 7 dos 10 traficantes que estavam no local foram presos e algemados em árvores. Entre os foragidos, a polícia acredita que possa estar o filho do chefe do cartel de Cali que comandava o transporte da droga. Eles montaram uma ponte aérea, era um avião atrás do outro descendo aqui. Nós levamos tempo acompanhando esse pessoal. E a Polícia Federal de São Paulo prendeu 2 homens envolvidos no tráfico da maior quantidade de drogas já apreendida na América do Sul. Eles eram responsáveis pela parte burocrática da organização. Sérgio Ricardo de Souza, preso domingo na Zona Leste de São Paulo, era encarregado de preparar documentos da organização colombiana, um despachante. Jacques Juarez Minikoski, preso hoje, acertava as exportações através do Porto de Santos. São considerados peças importantes da conexão do cartel de Cali no Brasil. Em dezembro do ano passado, usando guias de importação de uma empresa que pode ser fantasma, embarcaram para Nova York 11.400 quilos de tabaco, o mesmo produto usado para camuflar as 7 toneladas de cocaína apreendidas em Tocantins. As provas foram encontradas nos escritórios e nas propriedades dos acusados. São disquetes, cédulas de registros falsas e até este carimbo da Polícia Federal, usado na falsificação de passaportes, materiais considerados novas pistas para a polícia. Agora são 13 presos e 3 foragidos na operação que terminou com a apreensão de 7 toneladas de cocaína em Tocantins. Em São Paulo, a Polícia Federal identificou uma série de documentos, entre eles um passaporte falso que pode ser da pessoa que recebe a droga em Nova York, nos Estados Unidos. Foi uma operação feita a nível Brasil, tá? E a parte que coube a São Paulo foi justamente desarticular o segmento da organização que estava voltado em legalizar a exportação de cocaína que seria feita para os Estados Unidos. De Souza foi presa pela Polícia Federal no apartamento onde morava. Ela vivia com Nasrad Mohammad Jamil Rassu, preso em Tocantins. Irunita de Souza foi presa no 20º andar desse luxuoso prédio de apartamentos no centro de Foz do Iguaçu, onde morava com o libanês Nasrat Mohammad Jamil Rassu. No apartamento, a Polícia Federal encontrou vários objetos importados contrabandeados do Paraguai.
São aparelhos de videocassete, CD players, um televisor, fax, telefone celular e este equipamento de comunicação proibido pela Embratel, usado para as ligações interurbanas piratas. Ironita teve a prisão preventiva decretada pela juíza de Guaraí, no estado de Tocantins, depois que o marido Nasrat foi preso com a maior quantidade de cocaína já apreendida no Brasil. No apartamento, os policiais encontraram ainda 2 passaportes do libanês, um deles com nome falso emitido em São Paulo, além de várias passagens já utilizadas por ele, com destinos como Goiânia, Bogotá, Nova York e Manaus. Esta pistola, talão de cheques de um banco nos Estados Unidos, onde provavelmente eram feitas as movimentações financeiras. O casal era dono de uma loja em Cidade del Este, no Paraguai. Agora, Ironita de Souza permanece preso na delegacia da Polícia Federal em Foz, enquanto a polícia investiga até que ponto ela realmente está envolvida na conexão Brasil do cartel de Cali. A operação da Polícia Federal em Tocantins revelou que a produção da droga mobilizou 14 laboratórios. A cocaína veio da Colômbia e ia para os Estados Unidos. A polícia descobriu também que a quantidade da droga exigiu a formação de um consórcio do pó para o transporte e a distribuição no mercado internacional. Essa operação foi financiada por um consórcio colombiano e que tem ligação com pessoas aqui no Brasil, e onde se dividem os lucros e despesas e, no caso, os prejuízos também. A Polícia Federal revelou agora há pouco que um dos presos é o homem de ligação do cartel de Cali com o grupo de Manaus, o colombiano Vicente Wilson Rivera Ramos. Os presos em Tocantins com 7,5 toneladas de cocaína era comandada a partir da fronteira entre Foz do Iguaçu e o Paraguai. O chefe dos traficantes morava num prédio vizinho à Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O traficante Nasrat Mohamed Hassul, preso em Tocantins, morava neste prédio em Foz do Iguaçu. Um apartamento comprado à vista por $90 mil, quase 180 milhões de cruzeiros reais. No local foi presa Ironita de Souza, mulher do traficante. Com ela foram encontradas passagens aéreas e 2 passaportes, um deles com nome falso, além de dólares, pesos colombianos e cruzeiros reais. Os documentos mostram que o traficante viajou 2 vezes para a Colômbia este ano. Foram encontrados outros documentos que serão encaminhados para Brasília, para a nossa divisão da repressão entorpecentes, que irá analisar essa documentação. Em Cidade do Leste, no lado paraguai, onde a polícia brasileira não pode agir, o traficante é dono de uma loja de produtos eletrônicos. Segundo os policiais, apenas uma fachada para esconder o principal negócio da quadrilha, a compra e venda de grandes quantidades de cocaína. Muito nervosos, os funcionários tentaram impedir que fossem feitas imagens e decidiram manter a loja fechada hoje. A Polícia Federal também descobriu que o traficante tem contas bancárias nos Estados Unidos e no Paraguai e, através da Justiça, vai tentar o bloqueio do dinheiro depositado no exterior. O Comando de Operações Táticas, um grupo de elite da Polícia Federal, participou das buscas aos traficantes. 4 deles haviam fugido durante o tiroteio na hora em que a cocaína foi apreendida. A Polícia Federal cercou toda a área em busca dos fugitivos. Esse colombiano acaba de ser preso aqui. Ele estava há 2 dias escondido na mata. Esse outro traficante, um brasileiro, também foi preso quando tentava escapar. Eles foram interrogados na mesma hora. Nome? Eu fui atrás dele que eu ali. Tá, vamos lá então, ué. Vai na frente. A busca continuou durante todo o dia e um terceiro fugitivo foi recapturado. Os 10 traficantes presos desde domingo na fazenda foram colocados no mesmo galpão que havia sido usado para o carregamento da cocaína. A quadrilha vinha organizando essa operação há pelo menos 6 meses. E segundo os delegados da Polícia Federal que estão aqui em Tocantins, os traficantes estavam muito confiantes de que não seriam pegos. Tão confiantes que acreditavam poder levar toda essa cocaína até o Porto de Santos, numa distância de 2.000 quilômetros, em uma única viagem. E lá, despachar o carregamento para Nova York. Os peritos descobriram que a droga apreendida foi produzida por 14 laboratórios diferentes. O libanês naturalizado brasileiro, Nasrat Jamil Hassul, era o principal intermediário do cartel no Brasil.
Essa operação foi financiada por um consórcio colombiano e que tem ligação com pessoas aqui no Brasil, e onde se divide os lucros e despesas e, no caso, os prejuízos também. A Polícia Federal já estava quase desistindo das buscas ao último fugitivo quando o colombiano Vicente Rivera foi cercado e preso perto da cidade de Guaraí, em Tocantins. Ele estava desde o domingo escondido na mata. Segundo a polícia, Vicente já foi condenado na Holanda por tráfico de drogas. Em Araguaína, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal decretou segurança máxima na área do aeroporto para o embarque dos traficantes. Eles foram colocados no avião para Brasília no final da tarde. O traficante que comandava o grupo preso no Tocantins era vizinho da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Nasrad Mohamed Rasoul morava no 20º andar deste prédio. Da sala do diretor da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, a menos de 50 metros, dá para ver o apartamento pelo qual o libanês naturalizado brasileiro pagou à vista $90 mil, 180 milhões de cruzeiros reais. No apartamento, os agentes federais prenderam a mulher do traficante, Ironita de Souza, e encontraram 2 passaportes, um com o nome falso de Dario Pereira Lopes. Os documentos mostram que Nasrad viajou 2 vezes para a Colômbia este ano. Ele tinha até um visto para entrar nos Estados Unidos, válido por 4 anos. A polícia descobriu ainda talões de cheques que comprovam contas do libanês em bancos dos Estados Unidos e do Paraguai. Todas as pistas agora trazem até este shopping em Cidade do Leste, no Paraguai, um lugar onde a Polícia Federal não pode entrar. Aqui, Nasrad tem esta loja de produtos eletrônicos, que, segundo a polícia, seria apenas fachada. Aqui funcionaria o quartel-general da quadrilha. De Tocantins, 2 em São Paulo e 1 no Paraná. Hoje, a Polícia Federal prendeu o chefe da quadrilha, que é o colombiano Vicente Gonçalves Rivera, ligado ao cartel de Cali. De Guaraí, em Tocantins, os 3 caminhões escoltados por carros com agentes do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal só vão chegar a Brasília amanhã. Transportadas para Brasília. No final de semana, a droga será queimada. E os 10 traficantes presos em Guaraí já estão nas celas da Polícia Federal em Brasília. Os policiais passaram a noite finalizando os trabalhos na fazenda usada pelos traficantes em Guaraí, no Tocantins. As provas recolhidas com os presos e o material apreendido traçaram o perfil da rota. Os fardos de fumo circularam mais de 2.500 quilômetros até chegarem a Guaraí, de onde iriam para o Porto de Santos. A droga veio de 14 laboratórios que, segundo os traficantes, estão nas áreas urbanas de cidades colombianas. A fazenda e os equipamentos usados pelos traficantes vão esperar um leilão e o dinheiro segue para um fundo de combate às drogas. A cocaína da maior operação do tráfico desmontada pela polícia brasileira também foi carregada durante toda a madrugada. O destino da droga foi definido de maneira emergencial. Pela lei, toda a cocaína apreendida, até mesmo num volume como este, só pode ser destruída ao final dos recursos judiciais. Neste caso, a polícia já conseguiu uma autorização especial da Justiça. 15 quilos da droga vão ser preservadas como prova contra os traficantes no julgamento. O resto vai virar cinzas. Mais de 7 toneladas de cocaína devem ser queimadas até o final da semana que vem em Brasília. Não é conveniente que essa droga fique acondicionada em determinados locais, para evitar um ataque surpresa também, que esse pessoal pode tentar resgatar essa droga. Antes do dia amanhecer, o comboio policial estava quase pronto. A viagem de 1.100 quilômetros até Brasília encerra a Operação Alfa, no Tocantins. O comboio chega a Brasília amanhã à tarde. Como o país está sem nenhuma defesa contra o tráfico, este só tende a aumentar. Há 2 linhas e ambas crescem. A da exportação, que os americanos ajudam a combater, avisando de vez em quando a polícia do que está acontecendo, de transporte destinado à exportação, e o que é destinado ao mercado interno. Como não há vontade nenhuma, pelo menos aparente, de criar uma política de repressão, de combate e prevenção às drogas, e como a polícia é desaparelhada, devagarzinho o Brasil vai virando uma Medellín piorada nas barbas do governo. Toneladas e meia de cocaína vinda da Colômbia, que teria como destino os Estados Unidos. A droga é avaliada em mais de 250 milhões de dólares. O carregamento vai ficar guardado na sede da Polícia Federal em Brasília. O fumo deve ser leiloado e a renda revertida para o Conselho Federal de Entorpecentes.
Já a droga vai ser incinerada na semana que vem. O delegado-chefe da operação acredita que os 11 traficantes presos ligados ao cartel de Cali resolveram usar o Brasil como rota de um carregamento tão grande por achar o momento propício, já que a Polícia Federal saiu há pouco de uma greve e está insatisfeita com os salários. Eu diria que foi um erro de avaliação, então, dos bandidos, achando que a polícia não iria trabalhar por causa que estava saindo de uma greve? Exato. Se o objetivo deles for analisar, isso foi um erro de avaliação. Carros e 30 homens. Com ajuda divina e muita coragem, eles passaram mais de 30 horas na estrada até chegar no prédio da Polícia Federal em Brasília, onde foi montado um forte esquema de segurança. Nós vamos esperar que a documentação toda esteja em dia para poder incinerar. A droga será incinerada, provavelmente em alto forno, em razão da temperatura necessária para toda a queima da droga. As 17 toneladas de fumo e as 7,5 toneladas de cocaína ficarão guardadas aqui no terceiro subsolo do edifício sede da Polícia Federal. A incineração deve ser na quarta-feira. O local ainda não foi definido. E na quinta-feira termina o prazo para o delegado encarregado do caso entregar o relatório à Justiça. 14 traficantes estão presos, mas a Polícia Federal acredita que a organização responsável pela rota de Tocantins seja ainda muito maior. Nós temos aí os pilotos que fizeram as viagens trazendo a cocaína, quem comandou essas viagens e, logicamente, o fornecedor da cocaína na Colômbia. Apreendidas na semana passada em Tocantins. A cocaína foi transportada em um caminhão escoltado por policiais armados até a cidade satélite de Ceilândia. Depois de ser pesada, a droga passou por um teste de pureza. Em seguida, os pacotes foram despejados em um forno do Serviço de Limpeza Pública de Brasília. Teve até discurso do diretor da Polícia Federal, Wilson Romão, e banda de música. A Polícia Federal acredita que essa apreensão foi um forte golpe nas operações do cartel de Cali, no Brasil. Eu admito que haja alguma operação pequena, porque o nosso território, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é difícil da gente controlar. Mas nessa quantidade, ou vamos dizer, um pouco menor, duvido que eles façam de novo. Dia 5 em Guaraí, no estado de Tocantins. A droga, avaliada em 200 milhões de dólares, pertencia ao cartel de Cali, na Colômbia. 10 dias depois da apreensão, o carregamento de cocaína deixou a sede da Polícia Federal em Brasília, nesse caminhão escoltado por batedores e 6 carros. Os policiais armados com fuzis garantiram a segurança do transporte da droga. O comboio despertou a curiosidade dos moradores da cidade satélite de Ceilândia, onde fica essa usina de tratamento de lixo. Antes da queima, os 253 sacos foram pesados e um novo teste comprovou a pureza da cocaína, avaliada em quase 200 milhões de dólares. Teve até banda de música para comemorar a incineração da droga no forno a 1.200 graus. Em menos de 4 horas, o terceiro maior carregamento de cocaína já apreendido no mundo virou fumaça negra. Com a prisão de Wilson Vicente Rivera, filho de um dos comandantes do cartel de Cali, a Polícia Federal teve a certeza de que a cocaína pertencia mesmo ao cartel. Ao todo, 15 traficantes já estão presos no Distrito Federal, em Tocantins e em São Paulo. E a participação de outros suspeitos está sendo investigada. Com essa apreensão, a maior já feita na América do Sul, a polícia espera que o Brasil deixe de ser rota do cartel de Cali. Eles querem transformar o Brasil num entreposto de distribuição de droga. Mas nós já estamos com bastante conhecimento, nós estamos com know-how bem acentuado e estamos conhecendo bem a maneira de operar desse pessoal. E eu tenho a impressão que eles não vão conseguir o que eles querem, não.